Bem, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para a turma. E aí a gente vai para a nossa quarta aula do módulo de processamento de imagens. Eu sou o professor Haroldo Gomes. Vamos lá. Bem, então eu deixei uma pergunta aqui. Vamos aprender sobre realce? O que seria esse realce, né? No senso comum, todos nós sabemos o que é realce, né? Mesmo vocês que nunca passaram por uma disciplina de processamento de imagens, vocês sabem o que é realce. Provavelmente, muitos de vocês iriam reforçar a ideia que realce é uma técnica ou um método para destacar alguma região de uma imagem ou de um vídeo. É uma forma de segmentar, é uma forma de dar ênfase a algum ponto de interesse. Isso seria um realce. A gente vou dar um destaque. Mas a gente vai ver tecnicamente o que seria isso. O que é um realce. Bora lá. Então, bora. Técnicas de realce de imagens buscam acentuar ou melhorar a aparência de determinadas características na imagem. Ou seja, ela tem um objetivo de especificar ainda uma parte, né? Fragmentar, tornando-a mais adequada à aplicação em questão. Por exemplo, vocês podem cortar, se estiver trabalhando com uma imagem aérea, pode cortar o relevo por camadas, da superior à inferior. Se for um corte de lado, 2D, por exemplo, como a gente vai ver em processamento de imagem médica, eu quero realçar partes do bulbo cerebral. E aí eu não quero trabalhar muito com a parte frontal, então eu vou aplicar técnicas de realce para que eu possa ter um destaque melhor nessa área. Então, continuando aqui, o realce é necessário quando a imagem sofre um processo de degradação ou perda de qualidade em decorrência de introdução de ruído, como a gente já viu anteriormente, perda de contraste, borramento, distorção causada pelo equipamento de aquisição. E aí, por isso, quando a gente chega no processamento de imagem, na verdade, sempre que a gente vai trabalhar processamento de imagem, uma das etapas mais importantes é a extração de imagem. A gente até passou no capítulos, aulas anteriores, que a iluminação no momento da extração de uma imagem é extremamente importante. Tá bom. E assim, quando a gente vai trabalhar por exemplo, com equipamentos, dispositivos e hardware, isso conta bastante. Por quê? Porque a forma que a gente vai adquirir, por exemplo, se tu aumentar muito a frequência em uma ressonância magnética, talvez a imagem fique muito escura. E aí tu vai ter que aplicar muito contraste. E aí o ruído da imagem vai aumentar, porque vocês vão ter que usar uma variável para contrapor outra. E aí acaba ocorrendo essa distorção. Você vai ter que aplicar filtros para melhorar a imagem, entre outras coisas. E condição inadequada de iluminação. Pois bem, acabei de falar sobre isso. Principais abordagens. Nós temos aqui os métodos no domínio espacial, processamento baseado na manipulação direta dos pixels da imagem, que é bastante utilizado, e a manipulação no domínio de frequência, processamento baseado na modificação da imagem com a aplicação de transformadas, como a de Fourier. Brilho e contraste. Agora aqui já fiquem atentos porque são técnicas extremamente utilizadas dentro do processamento de imagem e às vezes elas se contrapõem, né, nas ideias, mas na prática às vezes parece que elas se complementam, né? O brilho está associado à sensação visual da intensidade luminosa de uma fonte. Todos nós já utilizamos em qualquer programinha, qualquer software, do mais básico ao mais avançado, o brilho, né? Geralmente aquela barrinha, né, para aumentar a luminosidade. A habilidade do sistema visual humano para discriminar níveis distintos de brilho é um aspecto importante na apresentação de resultados que envolvem imagens digitais, porque ele pode melhorar ou piorar. Evidências experimentais indicam que a sensibilidade do sistema
visual humano ao brilho possui resposta logarítmica com relação à intensidade da luz, de luz incidente do olho. O fato que o brilho percebido pelo visual humano não corresponde à sua função linear de intensidade. Pode ser demonstrado, faltou uma vírgula, pode ser demonstrado por alguns fenômenos, tá bom? Quais seriam esses fenômenos, pessoal? O primeiro fenômeno, conhecido como bandas de Metz, é baseado no princípio que o sistema visual tende a superestimar ou superestimar a intensidade próxima a transições entre regiões de intensidades diferentes. A gente já falou isso em aulas anteriores, né? Que é ou ele destaca bruscamente, né, entre as cores, e aí a gente viu isso, né, que ele é superestimado, ó. Esse é bem escuro, já vai diminuindo, a gente consegue perceber bem facilmente. Mas como é que ele seria subestimado? Ele seria subestimado se eu quisesse destacar todas as cores. Aí seria complexo, né, para a gente perceber a mudança entre uma intensidade e a outra. Embora a intensidade de cada faixa ou região da figura A seja constante, percebe-se um padrão de brilho alterado, particularmente quando próximo às bordas. Aqui, ou seja, nas transições, perdão. A figura B mostra como o olho humano percebe a transição abrupta de intensidade, onde muda de repente de uma cor para outra. Entendeu? Não é a mesma cor, perdão, mas com intensidades diferentes. As linhas sólidas representam as intensidades reais, enquanto as linhas tracejadas representam o brilho percebido pelo olho humano. Outro fenômeno conhecido como contraste simultâneo está relacionado ao fato de que o brilho aparente de uma região dependente fortemente da intensidade no fundo. Na figura a seguir, todos os quadrados centrais podem exatamente a mesma intensidade, embora parece se tornar mais escuro à medida que as intensidades do fundo se tornam mais claras. A gente também viu isso, mas é sempre bom recapitular. Olha só, o cinza é o mesmo, né? Mas só que o fundo faz o brilho dele parece dar uma ideia, né? Uma ilusão óptica que não é o mesmo, porém é sim, tá bom? Para vocês perceberem aqui a influência do brilho em uma imagem. Olha só, esses dois aqui se confundem muito até. Vamos lá? Outro exemplo de contraste simultâneo é conhecido como o anel de Benioff-Kofka, em que o anel com intensidade uniforme aparenta ter brilho diferente quando uma reta o separa dos fundos da imagem. Olha isso, ó. Olha isso, a diferença. Isso é muito interessante, ó. Fora que, perdão. Percebam de perto, ó, parece que ele modificou de cor só por causa dessa reta aqui, ó, de intensidade, mas é a mesma. É a mesma. Muito interessante isso. Agora vocês imaginem um algoritmo ter que reconhecer isso. E aí por isso que as técnicas de Deep Learning têm sido bem requisitadas, porque aí precisa de muito treinamento de máquina para poder reconhecer aquela intensidade ali. Ele teria que comparar uma intensidade com outra dentro de um banco de imagens com 256 intensidades de cinza, para ele falar, olha, realmente aquele cinza é igual ao do outro lado da imagem. O contraste pode ser definido como uma medida de variação relativa da luminância, ou seja, da intensidade luminosa por unidade de área. Diversas formulações têm sido propostas para expressar o contraste. Segundo a lei de Weber, a resposta do sistema visual humano depende significativamente de variações locais de luminância, ao invés da luminância absoluta. Aí ele trabalha mais com variabilidade do que uma luminância total, no caso. Perdão. Um experimento utilizado para determinar, aqui em cima, ó.
Um experimento utilizado para determinar a habilidade do sistema visual para discriminar mudanças de luminância consiste em apresentar a um observador um objeto de luminância, a luminância aqui, e um fundo, ou seja, ele quer tá dizendo aqui que implicitamente o brilho e o fundo são correlacionados. Isso é tão verdade que quando a gente vai por exemplo, vocês podem ter visto isso em computação gráfica. O brilho do espaço em que um objeto 3D está é tão importante ou mais do que a própria luminância do objeto. Porque aí ele pode dar uma ideia de quê? De movimento involuntário. E aí por isso que, por exemplo, tem jogos que tem mais imersão, tem jogos que dão mais a impressão que a gente está dentro do ambiente, do cenário. Por exemplo, jogos que são muito escuros, tem aquele Left 4 Dead, tem aquele Last of Us, isso, uma coisa assim. Esses jogos são bem escuros, o foco está no personagem. O personagem geralmente é mais claro e o cenário é escuro. Quem é que aparenta mais, se mexer mais? O cenário ou o objeto? O objeto. Agora vocês vão para sei lá, um Mario World aí da vida, que é um jogo bem colorido. Parece que tudo está em movimento. Deu para entender assim? Uma questão de interesse é identificar qual a diferença entre a luminância e o fundo, né? Suficientemente necessária para o observador notar a mudança entre o objeto e o fundo. A lei de Weber estabelece que a intensidade adicional de estímulo, a luminância, é necessária para que o sistema visual humano possa observar uma alteração proporcional à intensidade inicial em uma relação constante. Essa relação, chamada de contraste de Weber ou lei de Weber-Fetch, é definida como aqui em cima, pessoal, na parte vermelha aqui, ó. O contraste mínimo para um observador detectar uma mudança em intensidade permanece aproximadamente constante sobre um grande intervalo de intensidades, figura B. Devido às capacidades de adaptação do sistema visual humano. E aí é por isso que o nosso olho, às vezes, ele dilata mais com uma luminosidade maior. Para esse intervalo, a relação de Weber é aproximadamente igual a 0,02 ou 2%. Fora desse intervalo, a habilidade de discriminar intensidades pelo sistema visual humano diminui. Aqui do lado agora. Bem, continuando, deu um erro aqui na gravação, o computador desligou. Enfim. O contraste mínimo para um observador detectar uma mudança em intensidade permanece aproximadamente constante sobre um grande intervalo de intensidades, como na figura B, devido às capacidades de adaptação do sistema visual humano. Essa parte aqui a gente passou. Eu até citei, né, porque nosso olhar ele se acentua mais, né, com um excesso de luminosidade. Então bora lá. No caso de padrões periódicos, por exemplo, senoidais, e aí eu citei, né, que é os periódicos, né, com desvios simétricos variando de L min a L max, uma medida de contraste, perdão. Não vamos fazer meme aí, viu, pessoal? Proposta por Michelson é definida como em que L min e L max correspondem à luminância, intensidade por unidade de área, mínima e máxima por padrão. Eu acabo correndo esse risco porque os vídeos não são editados, pessoal. Coloquei essa imagem aqui, esse vídeo dentro da bolinha, isso tudo aqui é legal, tal. Acho que é um pouco diferente, mas editada seria, eu acho que o vídeo por cada horas aí é bem complicado. Bora lá. O contraste de Michelson pode variar de 0 a 1. É um intervalo de tempo.
enquanto o contraste de Weber pode variar entre -1 e infinito. Aqui do lado de azul agora. Embora medidas sejam bons preditores de contraste para padrões simples, elas falham quando os estímulos tornam-se mais complexos e cobrem um intervalo de frequência maior. Além disso, essas definições globais não são apropriadas para medir um contraste de imagens naturais, já que poucos pontos muito brilhantes ou muito escuros determinariam o contraste de toda a imagem, ou seja, o número de níveis de cinza, né? Enquanto a percepção humana varia com a média local de luminância. Uma medida de contraste local foi definida dado o pixel f com coordenadas x, y, né, dentro de um plano cartesiano, né, 2D mesmo, centrado em uma vizinhança. O contraste no pixel é definido como, e aqui está a equação, em que é o nível de cinza do pixel e é o nível de cinza médio dentro da vizinhança, ou seja, os mais próximos àquele pixel. E aí a gente até viu sobre isso, né, sobre a questão de vizinhança dos pixels, né, tá aí o porquê, né, a prática, a aplicação dele. E o Voxel era que ia trabalhar com os pixels em imagem 3D também. E o histograma? O histograma é uma imagem correspondente à distribuição dos níveis de cinza da imagem, né? O que de cinza que tem naquela imagem, o quanto e o que, né? Intensidade. A figura a seguir mostra uma imagem e seu histograma correspondente. E aqui tem essa imagem, né, com esse pimentão, tudo. E aí aqui um sistema aqui, né, XY, pelo número de pixels, pelos níveis de cinza. Então, isso aqui é um histograma, que é a distribuição dos níveis de cinza dentro dessa imagem aqui, tá bom? Pixel a pixel no caso. Uma imagem possui um único histograma. Entretanto, a recíproca não é uma geral verdadeira. O histograma pode ser visto como uma distribuição discreta de uma probabilidade, pois o número de pixels para um determinado nível de cinza pode ser utilizado para calcular a probabilidade de se encontrar um nível com aquele valor de cinza da imagem. Dessa forma, o histograma pode ser expresso como. Então essa aqui é a equação geral de histogramas. É claro que existe a equalização, entre outras situações, quando a gente trabalha com histograma, tá bom? Várias medidas estatísticas podem ser obtidas a partir do histograma em uma imagem, tais como valores mínimos e máximos, médio, variância e desvio padrão de níveis de cinza da imagem. E aí até com essa questão do desvio de padrão dos níveis de cinza é que a gente pode encontrar os ruídos nas imagens, né? Onde uma imagem está deteriorada, aonde aqui, por exemplo, um algoritmo tem mais dificuldade de reconhecer luminância, um padrão que tu queira identificar. E isso é ainda mais perceptível em imagens com intensidade de cinza diferente, como o processamento de imagem médica, né? Que se trabalha quase que essencialmente com níveis de cinza, né? Tomografia, ressonância magnética, ultrassom, raio-x, tá bom? O contraste de uma imagem pode ser avaliado observando o seu histograma. Baixo contraste, e alto contraste. Os histogramas mostrados na figura A e C apresentam escalas de nível de cinza estreitas e, portanto, correspondem a imagens de baixo contraste. Por outro lado, a figura D mostra um histograma com valores de nível de cinza melhor distribuído ao longo da escala, correspondendo a uma imagem de alto contraste. Então, assim, quanto mais, o que a gente pode perceber em relação ao contraste? O contraste, quanto mais alto ele for, mais a gente tem especificação de partes de uma imagem, mais a gente consegue identificar cinzas diferentes dentro de uma imagem. Transformação da escala de cinza. O objetivo do contraste é melhorar a qualidade
das imagens sobre critérios subjetivos ao sistema visual humano, tornando mais fácil a percepção de informações contidas nas imagens. O intervalo de contraste é a diferença entre os valores de intensidade máximo e mínimo que F, né, sistema de coordenada x e y, pode assumir. Quando uma imagem não ocupa todo o intervalo de cinza possível, pode-se ampliar o intervalo de contraste. Isso pode ser feito por meio de um mapeamento de variações de contraste dentro do intervalo de cinza, Lmin e Lmax. E aqui é como se tivesse um intervalo, né, da imagem original para a variação máxima do dispositivo de visualização, geralmente no intervalo de 0 a 255 em intensidades, né? Essa transformação é realizada por função de mapeamento, tal que cada valor de cinza na imagem original é mapeado para um novo valor de cinza. Mesmo porque a intensidade, né, a gente já falou sobre isso, a intensidade em 256 cinzas diferentes, a intensidade entre uma e outra, a olho nu, é praticamente impossível a percepção dele. Então, só com a aplicação de contraste para que isso seja possível, praticamente. Uma função de transformação T de níveis de cinza pode ser descrita como, em que F e G representam o cinza, o nível de cinza dos pixels de uma imagem de entrada F e da imagem modificada G. Podem perceber aqui, ó, imagem de entrada, a original e a modificada. Dois exemplos de transformações são ilustrados na figura a seguir. A entrada original e a modificada. Então, o nível de cinza ele precisa contrastar um com o outro para que a gente extraia um melhor padrão possível. Isso aqui é chamada de transformação. Olha aqui, ó. Se T possui a forma mostrada na figura A, o efeito dessa transformação produzirá uma imagem de maior contraste do que a original, por meio do escurecimento dos níveis abaixo de T e do clareamento daqueles acima de T na imagem original. Nessa técnica conhecida como alargamento de contraste, os valores de F abaixo de T são comprimidos pela função transformação em uma estreita faixa de G, próxima do nível mais escuro. O efeito oposto ocorre para valores de F maiores que T. A figura B produz uma imagem com dois níveis de cinza, ou seja, uma imagem binária, com menos especificação de cores, porém mais equalizada. E aí a gente vai ver já essa questão da equalização dos histogramas. Transformações lineares e não lineares. A escolha da função T determina qual será o efeito visual obtido e deve ser escolhida de acordo com a imagem original e o efeito desejado. Uma transformação linear pode ser descrita como, tal que o parâmetro A controla a escala de níveis de cinza da imagem resultante e B ajusta o seu brilho. Vamos lá de novo. Uma transformação linear pode ser descrita como G igual a F mais B, tal que o parâmetro A controla a escala de níveis de cinza da imagem resultante e B ajusta o seu brilho. A escala de cinza é F, que é os valores de F dentro aqui do plano de coordenada 2D, pixel por intensidade. Essa aqui é a fórmula, equação genérica. Seja uma imagem de entrada com valores de níveis de cinza e de cinza mínimo e máximo, respectivamente, para mapear o intervalo de intensidade dessa imagem em uma nova imagem com intervalo, pode-se utilizar a transformação. Aí aqui é basicamente uma transformação de máximo e mínimo. É interessante notar o valor. Primeiro aqui, né? Determina se o intervalo de níveis de cinza será expandido ou comprimido. Se o valor de A for 1,
o intervalo permanece o mesmo. Se os níveis de cinza, apesar de deslocados, dependendo de Fmin e Gmin, que é o mínimo, se o valor de A for maior que 1, o intervalo é expandido. Se for menor que 1, o intervalo é comprimido. E agora transformações lineares. Uma função de alteração da escala de cinza muito útil é a transformação linear por partes, caracterizada pela existência de um conjunto de intervalos lineares. O realce na imagem é realizado de acordo com as intensidades dos pixels, que se situam nos intervalos específicos. E aí, quando a gente chegar na aula de processamento de imagem médica, vocês vão ver através de um software que a gente vai utilizar, que é o ITK Snap, que partes, corpos rígidos e fluidos são totalmente diferentes, né? Líquidos e o que é sólido. Isso tem muito a ver com a questão do realce natural da imagem. E aí por isso que a gente tem que aplicar contraste, entre outras situações, para que essa intensidade dos pixels sejam modificadas e a gente trabalhe com o que realmente seja o nosso ponto de interesse. Voltando aqui. E aí por isso que temos imagem assim, ó, destacada, né? Utilizando o realce. Quando a imagem a ser transformada apresenta um histograma muito irregular, ou quando o objetivo é salientar um aspecto específico da imagem, essa técnica pode oferecer melhores resultados que uma única transformação linear. A figura A mostra um exemplo de transformação linear por partes. Ela não foi constante, né? No caso, assim. A figura C apresenta o resultado da alteração da escala de cinza da imagem original, mostrado em B, obtido pela transformação linear por partes. Aqui a imagem original, aqui como foi a transformação, né? Ela não foi uma transformação constante assim, ela foi por partes. E aqui a imagem transformada. Outra função linear comum é a transformação inversa, que produz o negativo de uma imagem. Nessa transformação, a intensidade da imagem de saída diminui à medida que a intensidade da imagem da entrada aumenta. Inclusive, a transformação inversa já foi bem utilizada, eu não tenho ciência se hoje em dia ainda, mas já foi bem utilizada pelas ciências forenses, né? Para reconhecimento de pistas, né? Através marca de sangue, por exemplo, em ambiente escuro, pegadas, questão de prova, né? Tudo que envolve a ciência forense, eles utilizavam bastante essa questão da transformação inversa. Nessa transformação, a intensidade da imagem de saída diminui à medida que a intensidade da imagem de entrada aumenta. A figura A e B ilustram o uso de transformação inversa. Vocês podem ver que aqui no caso da imagem transformada aqui por partes, o que foi destacado foi o objeto que aumentou a intensidade do cinza, né? E o fundo reduziu a intensidade de cinza. E aqui foi justamente o contrário. Isso aqui tem tudo a ver com o que eu falei com vocês em relação a, por exemplo, lá no 3D, né? Quando a luminância, né, quando tem brilho demais no cenário, acontece uma situação. Quando tem brilho mais no objeto, é outra situação, né? O objeto que parece que está em movimento, não o cenário. E vice-versa. Citei lá na primeira parte do vídeo. É uma aplicação de transformação linear, porque alguns jogos são mais imersivos, né? Dá mais ideias de movimento do que outros. Transformações lineares. Funções de mapeamento não lineares também podem ser utilizadas para realçar detalhes específicos na imagem. Enquanto uma transformação linear, o parâmetro A da equação 1 é fixo. É uma essa equação aqui, pessoal.
Enquanto em uma transformação linear o parâmetro A da equação 1 é fixo, em uma transformação não linear este parâmetro pode variar. As principais transformações de contraste não lineares são baseadas nas funções logaritmo, raiz quadrada, exponencial e quadrado. A transformação pelo algoritmo substitui cada valor de pixel da imagem pelo seu logaritmo. Essa transformação propicia um realce maior nos pixels de baixa intensidade, ou seja, regiões escuras da imagem. Muitas implementações utilizam o logaritmo base 10 ou natural, embora a base não influencie o comportamento da curva, apenas a escala dos valores resultantes. Uma vez que a função logaritmo não é definida para o valor zero, o qual pode estar presente na imagem, a transformação é descrita pela função, em que A é um fator de ajuste para manter os valores de intensidade resultantes dentro do intervalo válido, tipicamente 0 e 255. Caso Fmax seja a maior intensidade presente na imagem, o parâmetro A poderia ser dado por aqui em cima. A transformação exponencial substitui cada valor de pixel da imagem pelo seu exponencial. Essa transformação propicia um realce maior nos pixels de alta intensidade, ou seja, regiões claras da imagem, que é o contrário lá do logaritmo, né? Uma vez que os pixels da imagem de entrada podem assumir o valor zero, a transformação é descrita pela função. Para evitar que o valor resultante seja deslocado pelo parâmetro A, a transformação quadrada é descrita pela função. Semelhante à função exponencial, a transformação quadrado aumenta o contraste das regiões da imagem, com média de altas intensidades. A transformação pela raiz quadrada é descrita pela função. Semelhante à função logaritmo, a transformação raiz quadrada aumenta o contraste das regiões da imagem com baixa e média intensidades. Aqui essa ilustração é bem interessante, pessoal. Talvez desse segundo bloco aqui dessa aula a mais importante. Presta atenção aqui direitinho. Ilustrações das principais transformações lineares, compreendendo que as transformações elas buscam uma constância, né? Mesmo que seja uma constância irregular, né? Uma constância regular, uma irregular, não tão sistemática quanto. Ilustrações das principais transformações lineares e não lineares da escala de cinza. Logaritmo, pode ver que ela vai se aproximar mais dessa intensidade aqui, ó. É mais próximo a uma intensidade de cinza, assim, mais escuro, né? Cores mais escuras. A raiz quadrada, identidade, quadrado, exponencial. Exponencial já vai se aproximar mais da clara, né? Exemplos de resultados da aplicação de um conjunto de transformações não lineares em uma imagem de entrada. Imagem original, logaritmo, exponencial. Aqui eu falei o contrário, gente, perdão. Raiz quadrada e o quadrado. E aqui algo bem importante, né, pessoal, que é a equalização do histograma. Não basta só extrair o histograma e tá tudo certo, e agora eu tenho a intensidade de cinza por pixel de uma imagem. Ok, mas qual o sentido disso? A escolha adequada de uma transformação da escala de cinza é, em geral, essencialmente empírica. Entretanto, há uma classe de métodos em que a transformação tem por finalidade produzir uma imagem cujo histograma tenha um formato desejado. Um desses métodos é a equalização de histograma. Modifica o histograma da imagem original, F, de tal forma que a imagem transformada G possua uma distribuição mais uniforme dos seus níveis de cinza, ou seja, os níveis devem aparecer na imagem aproximadamente com a mesma frequência.
Os níveis de cinza de uma imagem podem ser considerados como variáveis aleatórias no intervalo 0, 1. Se os níveis de cinza forem variáveis contínuas, os valores originais e transformados podem ser caracterizados por suas funções, densidades de probabilidade, respectivamente. Os conceitos devem ser expressos na forma discreta para serem úteis em processamento de imagens. Dado uma imagem contendo m por n pixels, assumindo valores discretos para nível de cinza, K, 01, 01, TL. Uma forma de se equalizar o histograma é utilizar a função de distribuição acumulada de probabilidade, a qual pode ser expressa por. Ele vai, como diz aqui nesse parágrafo, que distribuir esses níveis de cinza aqui pelo histograma, em que NI é o número de ocorrências do nível de cinza, PF é a probabilidade do ienésimo nível de cinza. A equação 2 é a forma discreta da função de transformação dada pela equação. Para que a função de distribuição acumulada de probabilidade mostrada na equação 2 possa ser utilizada para equalizar o histograma em uma imagem, deve-se normalizar os níveis de cinza para a imagem no intervalo. Equalização de histograma. O algoritmo abaixo apresenta a técnica de equalização de histograma por meio de uma função de distribuição acumulada de probabilidade. E a equação do histograma, a equalização, tem esse pseudocódigo aqui, ó. Ele calcula o histograma da imagem ser transformada. A condição e o laço aqui. Calcular a função de distribuição acumulada de probabilidade. Aqui a gente tem a imagem original e a imagem equalizada, né? O que vai acontecer aqui nessa imagem original? Tem um acúmulo aqui o histograma, né? Tem a distribuição dos níveis de cinza, e aí ele vai se aproximar das imagens mais claras aqui no caso, tá bom? E aqui com a equalização ele consegue distribuir bem melhor. Então não se concentra apenas ou só no claro ou só no escuro, ele consegue distribuir entre os mais diversas intensidades de nível de cinza possível para aquela foto. A equalização de histograma possui a vantagem de ser completamente automática com relação às técnicas manuais de alteração de contraste. Entretanto, há situações nas quais a equalização de histograma pode degradar uma imagem. Um exemplo é quando a imagem a ser transformada possui um histograma com grande concentração de pixels em poucos níveis de cinza. Não vou considerar que esse tenha poucos, né? Porque aqui tem muitos, mas aqui ó, tem muito branco aqui, ou cinza claro no caso. Por isso que ele se concentrava muito, né? Exemplo, ilustração de equalização de histograma em uma imagem com 8 níveis de cinza, conforme a distribuição mostrada a seguir. Os níveis de cinza e o número de pixels. Então a concentração de nível de pixel em um mesmo nível de cinza é muito alto. Então é um problema. Então ele precisa ser o que? Equalizado. A figura A e B mostra o histograma original e equalizado. Pode-se observar que os níveis de cinza da imagem resultante não ocorrem uniformemente com a mesma frequência, que caracteriza uma equalização de histograma ideal. Entretanto, o histograma original, tipicamente de uma imagem escura, foi transformado em uma imagem com níveis de cinza melhor distribuídos. Aqui é a aplicação de histograma. Olha só, bem escura. Aqui vocês podem ver, isso aqui é o histograma da imagem original. Vocês podem ver que tem poucos níveis de cinza nas mesmas intensidades. Quando a gente equaliza ele, o que acontece? A mesma coisa aqui. Esse histograma aqui, ó, vermelho, é dessa imagem à esquerda.
E à direita aqui, essa imagem que está bem mais nítida, possui o que? Níveis de cinza mais distribuídos, ou seja, mais equalizados. E aí a gente consegue trabalhar melhor com a equalização do histograma. A imagem fica mais nítida, ele consegue ter um brilho melhor, um contraste melhor também. E aí futuramente a gente pode até aplicar o que? A segmentação em imagens. A hiperbolização de histograma. Essa técnica tem como objetivo melhorar a qualidade visual da imagem transformada, levando-se em conta aspectos relativos à percepção de brilho. Por exemplo, em foto, que quem trabalha com questão de agricultura, vai tirar foto de pasto, ou trabalha com acidentes naturais, ou trabalha com mapa para questões demográficas, entre outros. Quem vai tirar e vai trabalhar com drone, isso acontece muito, né? Aspectos relativos à percepção de brilho, ao invés da redistribuição para a imagem, que eu digo, você vai depender do brilho, você vai depender da luminância para a melhor extração possível, né? Ao invés da redistribuição de níveis de cinza de forma uniforme, como ocorre na equalização do histograma, a hiperbolização do histograma é baseada na lei de Weber-Fechner, né? A qual estabelece que o sistema visual humano possui resposta logarítmica com relação ao brilho percebido. A imagem original é transformada de modo a produzir um histograma uniforme do brilho percebido, cuja forma é hiperbólica. Apesar de uma grande utilização em realce de imagens, a técnica de equalização de histograma apresenta a característica de alterar o histograma da imagem, porém sempre de acordo com a função de transformação padrão tipicamente definida com a função de distribuição acumulada dos níveis de cinza de imagem. Há situações em que é desejável poder definir formas específicas para o histograma da imagem. A técnica conhecida como especificação de histograma transformada transforma uma imagem de forma em que seu histograma apresente uma distribuição particular. Aqui tem a especificação do histograma. Seja P, F e pH as funções definidas de probabilidade original e especificada respectivamente, conforme visto anteriormente, o histograma da imagem original F pode ser equalizado pela função de transformação, em que F e G representam níveis de cinza das imagens originais e equalizado, respectivamente. Seja T2 a função de transformação que realiza a equalização do histograma especificado, como ilustrado na figura A seguir. Assim, uma maneira de obter os níveis de cinza Z da imagem é calcular a função de transformação inversa, como mostrado na figura B. Eita, gente, eu botei o mesmo slide aqui. Vamos lá. Imagem A e B. A função de transformação que realiza a equalização do histograma especificado, assim como a maneira de obter níveis de cinza Z na imagem é calcular a função de transformação inversa, como na figura B. Especificação do histograma, equalização do histograma especificado pela função T2, cálculo de função de transformação inversa. Portanto, a especificação de histograma envolve a aplicação de duas funções de transformação, T1 seguida por T2, que é a equalização do histograma especificado e a transformação inversa. Esse mapeamento pode ser combinado em uma única expressão para produzir os níveis especificados a partir dos pixels originais. Ou seja, assim,
a especificação, ou seja, a equação. Ou seja, a equação leva em consideração que a especificação necessita dessas duas técnicas embutidas, né? Encapsuladas, como preferir. Assim, a especificação de histograma pode ser realizada pela determinação de T1 e a sua combinação por sua função de transformação inversa. Para o caso em que os níveis de cinza da imagem são considerados como variáveis contínuas, a função inversa poderia ser obtida analiticamente. Na forma discreta, o número de níveis de cinza em geral é relativamente pequeno, tornando viável o cálculo de mapeamento de cada valor de pixel da imagem. Exemplo: deseja-se modificar o histograma original apresentado no exemplo mostrado anteriormente, equalização do histograma, tal que a distribuição de pixels resultante seja dada pela tabela a seguir: números de cinza, níveis de cinza e o número de pixel. Olha o tanto de pixel nesse mesmo nível de cinza, aqui, ó. O próximo passo consiste em obter, ou seja, uma imagem acaba sendo muito escura ou muito clara quando se concentra muito nível de cinza, muitos pixels em um nível de cinza, entende? Imagina, é como se vocês estivessem olhando uma foto, uma imagem com poucas cores, ou seja, tem concentração de cor. O próximo passo consiste em obter a função de distribuição acumulada de probabilidade desejada. Analogamente ao cálculo de distribuição acumulada para o histograma original, obtém-se. A tabela a seguir apresenta os valores obtidos para o histograma resultante. E aí vocês podem perceber que ele já está equalizado aqui, ó, quantos pixels tinha em nível de 3. No terceiro, aqui ó, nível de cinza 3, no terceiro. Eram quantos pixels? 1903, aqui já tem 1314. Ele já distribuiu mais. Para facilitar a comparação entre o histograma especificado e o histograma obtido, a figura a seguir apresenta cada um deles. Vocês ficam felizes, né, quando aparece a mãozinha aqui, que vai acabar a aula. Cadê, gente? Então, olha aqui, ó. Isso aqui, ó, esses dois aqui é o exemplo do que tem lá no Scikit-Image, na biblioteca Python lá do trabalho de vocês. A correção por logaritmo, por gama e um contraste lento aqui, ó. Pode ver que é aonde mais a transformação está próxima, a transformação essa linha vermelha aqui, ó, mais utiliza o níveis diferentes de cinza possível. E aqui é o quanto de vermelho, verde e azul tem distribuído em cada imagem, que aí o histograma faz isso, tá bom? Então até a próxima.